E ainda sobre este assunto, sobre esse cenário que gera impactos para a economia global, a gente conversa agora com o economista Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, ex-diretor executivo também, um currículo extenso que a gente pode repercutir aqui na Jovem Pan, a quem eu agradeço por conversar com a Jovem Pan neste final de semana. Reuniões importantes, esses anúncios, essas reuniões em Genebra, na Suíça também. O que esperar em relação a este avanço, a essas informações da ala comercial para o impacto global? O que esperar para os próximos dias? Ótima tarde e muito bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde para vocês também. E feliz Dia das Mães para as mães. Não dá para esperar muito, tem que ser realista, que essa primeira reunião ela tem um caráter muito mais simbólico. O máximo que se pode esperar amanhã é algum tipo de declaração do tipo, quando os dois países, quando baixarem tarifas, baixarão ao mesmo tempo, mas a rigor é muito difícil esperar que já haja agora uma saída do impasse. É um jogo de truco, né? É um jogo de truco. E o presidente Trump, por exemplo, quando ontem menciona uma tarifa de 80%, é evidente que isso ainda é extremamente alta. Não vai ser isso que vai, digamos assim, induzir os chineses a baixar por sua vez, né? Então, esse é apenas o começo de um processo. Quando houve uma negociação China e Estados Unidos no primeiro governo Trump, ela levou quase 2 anos para se completar, né? Aí para vir a primeira fase de um acordo e que depois a pandemia e tudo que veio com a pandemia e depois a derrota do Trump nas eleições acabou jogando na prateleira, né? Então, é melhor ter a reunião do que apenas se ficar nas agressões bilaterais, né? Mas não tenho muita esperança de se já ter qualquer coisa muito concreta amanhã. Posso estar enganado, mas duvido muito. O que tira essa esperança é justamente essa rapidez do encontro. Não foi um encontro tão longo e o que se fala que não é coisas tão grandes quanto se esperava, quanto se imaginava. Ou seja, nesse caso, a expectativa está sendo muito maior do que uma realidade? Eu acho que as pessoas que conhecem o assunto e que acompanham não estão com expectativas muito diferentes, não. É evidente que é um sinal melhor do que não haver nada, é um sinal melhor do que simplesmente se ficar nos ataques duplos, mas olha, a China está meio que se preparando para isso. O fato é que eles vão acionar políticas fiscais e monetárias para compensar o efeito, o impacto que a queda nas exportações para os Estados Unidos já está provocando na própria China. E os efeitos sobre os próprios Estados Unidos ainda vão se sentir com mais força apenas nos próximos meses. Os americanos, digamos assim, compraram antecipadamente, fizeram compras de importação antes das tarifas nos primeiros meses do Trump, né? Mas o impacto sobre os preços domésticos aqui nos Estados Unidos só vão começar a ser sentidos claramente quando as tarifas começarem a morder mesmo para valer, que é nos próximos 2 meses. A inflação vai subir, vai ter um choque de preços. Se esse choque de preços virar alguma coisa que contamine expectativas de inflação, não é outra história, mas joga contra qualquer esperança de que o Federal Reserve Bank iria reduzir as taxas de juros. Então, tem dor do lado e tem dor do outro. Mas, ao mesmo tempo, por uma questão até política, os chineses não vão ter que demandar reduções significativas das tarifas chinesas. E aí é uma dúvida enorme
sobre a extensão em que o presidente Trump vai, de fato, aceitar reverter o que fez, né? Até porque existe uma possível explicação para o caráter excepcional das tarifas colocadas sobre a China, que é um desejo, pelo menos essa é parte do desejo de alguns que fazem a política econômica do Trump. O Trump tem dois braços, né? Um é o cara que está lá, na Suíça, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que sempre falou, que se espera que seja transacional. Ele aqui o tempo inteiro dizia que as tarifas para o Trump iam ser apenas um instrumento de negociação para outros objetivos e assim por diante, né? Mas tem a Malta, um deles está lá, o USTR, que é o representante comercial, mas tem também o Peter Navarro e tem o Howard Lutnick, que esse pessoal sonha mesmo em separar, em literalmente eliminar, suprimir as exportações da China para os Estados Unidos. Qual dessas duas vai prevalecer? É uma coisa que a gente só vai ver ao longo desse suposto processo de negociação. O Scott Bessent é quem, o que é o transacional, esse que está lá na Suíça, chefe da missão, o secretário do Tesouro. Há umas 2 semanas atrás, aqui, durante a reunião de primavera, numa apresentação que ele fez no Instituto de Finanças Internacionais, eu estava lá, ele disse que o andar da carruagem, aquilo que estava acontecendo, com cada lado subindo tarifas, etc. e tal, era uma coisa insustentável, né? Então, ele é o próprio. Agora, os chineses, por sua vez, querem ver qual é a extensão em que o lado americano realmente está disposto a reverter, em termos de tarifas, o que chegou até 145%, somando as tarifas do primeiro mandato do Trump e que foram mantidas na era Biden, né? Então, como eu disse, um poker ou um truco. É, em que o que está em jogo aí, e os chineses já, de certa maneira, já desde o primeiro mandato do Trump, eles já vêm deslocando as partes finais de muitas das cadeias de valor para outros países, tá certo? Como uma maneira de tentar contornar as restrições nos Estados Unidos, né? Fizeram isso usando o próprio México, o Vietnã, a Malásia e outros países. Mas agora é evidente que o governo Trump também vai querer estabelecer barreiras a essa possibilidade de contornar pela China através desses outros países. Tem países europeus também servindo de destino de investimento chinês. Agora, veja, o acordo Estados Unidos-Reino Unido, ou o começo de acordo, anunciado na quinta-feira, né, que já vinha sendo trabalhado imediatamente após o dia da liberação, o dia das tarifas recíprocas lá em cima, ele é um modelo, um template, que sugere que os Estados Unidos não estarão dispostos tanto a reduzir tarifas. Olha que o Reino Unido tem um superávit comercial com a Inglaterra, por isso só recebeu os 10% de tarifa de reciprocidade, né? Mas a rigor, essa negociação manteve os 10%. Eliminou as tarifas sobre o Reino Unido em aço, dentro de cotas, baixou as tarifas sobre carros e autopeças também dentro de cotas do Reino Unido. E olha, e o próprio Trump disse que os outros países não esperassem algo tão bondoso, nas palavras dele. Então, é muito difícil imaginar, particularmente com a China, que os americanos estejam dispostos a oferecer e a negociar quedas nas tarifas mais pronunciadas do que os 80% que o Trump falou. Há quem Certo. considere, quem estime, que para o comércio ainda ter alguma significância entre os dois países, essas tarifas têm que cair para patamares abaixo de 60%. A ver, isso nós não sabemos ainda.
A gente vai acompanhar. Eu agradeço muito essas explicações, tentando nos ajudar a entender esse cenário, como fica entre China, entre os Estados Unidos e as repercussões, o impacto aqui dentro da nossa área também do mercado dentro do Brasil. Otaviano Canuto, economista. É bom que essas tarifas sejam negociadas, porque a gente também precisa que a China continue crescendo bem, tá certo? Porque importa os nossos produtos. Tem muita gente com a fantasia de que o Brasil pode pegar brechas nessa guerra, mas em guerras desse tipo sobra para todo mundo. Claro, não resta dúvida. A gente vai ficar de olho e voltamos a conversar logo mais. E vai Corinthians. Vai Corinthians, sim. Obrigado. Vamos juntos aí.